Boa tarde, cafezeiros. Sejam bem-vindos a esse novo episódio, o segundo episódio dessa primeira temporada. Estou aqui com Carmen, com Andressa, e vamos falar hoje sobre direito das sucessões, herança e tudo mais, baseado nas explicações do direito sistêmico. Sejam bem-vindos. E aí, meninas, tudo bem? Tudo tranquilo. Ai, que bom. Conta aí essa história que você já estava contando agora. Pois é, hoje a gente falando de herança, sucessões, né? Eu estava contando aqui para elas que eu assisti um podcast essa semana e achei bem interessante. A briga da família era o lugar no jazigo, lá no túmulo, né? Igual Então, brigar pela galinha. tinha três vagas, quem que ia morrer primeiro para ocupar? Aí uma ouvinte falou assim, qual que é melhor, né? Você tá bem durante a vida, porque daí os irmãos brigaram, porque um irmão colocou a segunda mulher no túmulo e a irmã não concordava. Qual que é melhor? Vocês viverem bem enquanto estão vivos ou depois que morrerem, né? Então, assim, é uma reflexão, hoje a gente vai falar aqui sobre isso, dos nossos casos no escritório, né? Vocês têm também, eu tenho, assim, inventários que estão 20 anos, 15 anos, mas a gente vê que o conflito está no sentimento, no sentimento de pertencimento às leis, né, Bert? Na hierarquia que não foi respeitada. Então, assim, um simples pedido de desculpas ou uma inclusão de um filho tido fora do casamento, querendo pertencer àquilo lá, gera todo o conflito no processo e o processo não anda. E isso faz do judiciário campeão em processos de inventário durar anos, né? Décadas. Décadas. Da minha bisavó está durando décadas. Ela morreu em 85. Não, mentira, 87 tá até hoje, por conta de coisa de terrenos, né? Que era uma fazenda, daí ela desmembrou com a aval da prefeitura, fez lá os lotes, e por falta de cuidados, tanto dos herdeiros, quanto das pessoas que compraram e não adquiriram porque não pagaram, ou adquiriram, mas não fizeram a transmissão da propriedade para o nome, começou a ter invasão, né? A famosa uso capião. Então, tem muito problema de reintegração de posse naquele bairro. É um bairro violento. E uma vez eu fui lá com... Era um amigo do meu avô que me ajudava. Ele era como se fosse o agente imobiliário, vai, estava ajudando a verificar as coisas. Gente, era assim... Sabe quando você vende duas vezes o mesmo terreno? Porque daí a imobiliária saiu quando a minha bisavó morreu, entregou os documentos para o meu avô, que até então era o inventariante, mas nem ele, nem os irmãos nunca cuidaram de verdade disso. Né? Confiaram. E aí hoje meu avô já faleceu, de 4 filhos, só tem um tio-avô vivo, e o inventário tá lá, andando. Olha que coisa louca, né? Provisoriamente. Eu tenho um que começou com o senhor, né? Já morreu a esposa, assim, os filhos já estão mais velhos, os netos já estão quase maioridade já. E aí vem a questão, né? Será que essa coisa dos inventários enrolados, eles acontecem por causa da situação financeira em si, que envolve ali os bens, ou as emoções que estão por trás disso? Né? Porque normalmente quando a gente faz um inventário sem ter o olhar sistêmico, é uma aplicação matemática de divisão de bens. Pronto, aqui, aquele. E aí começam os conflitos. Por quê? Porque tem toda uma história familiar lá atrás, que vem desde a infância desses herdeiros, e ainda tem a história dos pais, de como eles adquiriram esses imóveis, né? Como é que essa riqueza chegou até essa família, porque tem histórias lá atrás dos próprios pais que deixaram as heranças, né? Exato. E as histórias familiares. Então, assim, esse olhar sistêmico traz muita clareza para entender por que um inventário, por exemplo, dura 20 anos, 15 anos, 10 anos. O que tem ali de emoção que precisa ser vista? Qual é o vínculo que esses herdeiros não querem terminar? É exatamente isso. Parece processo de divórcio, não parece? Que às vezes o processo, eles brigam, porque é o único elo que eles têm que mantém aquele casal ainda juntos por algum motivo. Talvez ainda uma falta de cura, uma falta de um término... Eu não vou falar tranquilo, porque eu não acho que nenhum término seja tranquilo, mas de um término respeitoso. Que realmente você consiga agradecer aquela relação, ao que trouxe. Acho que acontece aqui também. A mesma coisa. Eu acho que fica um sentimento de dívida, né?
Parece que sempre alguém está em dívida com o outro. E eu vejo quando ainda tem filhos fora do casamento, ainda herdeiros fora, aí complica ainda mais. Que o sentimento ali de desigualdade, do que o conflito é muito maior. Então, assim, a gente, como advogada sistêmica, né, eu acho que a gente pode ter um olhar além do que cada um tem de direito. E o sentimento, como a gente pode solucionar aquilo, olhando também por todo esse histórico familiar, né? Até porque como que veio esse, como a Carmen falou, esse dinheiro para a família, esse bem para a família? Foi comprado de uma maneira legal? Como que foi adquirido, né? Foi por meio de briga, de guerra? Porque a gente sabe que... De invasão, né? Invasão, é isso que eu ia falar. No começo era um matando o outro, e aqui né? Até hoje, no né? estado, Mato a gente Grosso, tem muito problema, né? Mato Grosso tem muita história, tem muito problema de regularização fundiária, dessas questões. E chega a ser engraçado. Por que essas pessoas têm a posse décadas, mas não têm a propriedade? E aí, né, na hora que falece, eu não vou dizer, é um problema um pouco maior, porque a gente sabe que no direito a propriedade tem muito mais defesas, né, do que uma posse. Mas veja, tem fazendeiros aí que são latifundiários, que são enormes, eu sei que só tem posse de terras maravilhosas, mas aí você fica pensando, tá, e aí, faleceu, como é que os herdeiros vão fazer? Pois é, e aí entra toda a cultura do brasileiro, né? Porque a cultura do brasileiro não é organizar a sucessão. É simplesmente, depois que eu morrer, vocês se viram, né? E corre pelo Código Civil, que tem lá, né, as suas entrelinhas. Então, assim, essa nossa cultura de achar que, eu nem tenho o suficiente para fazer testamento ou para pensar em solução, só gente rica que faz ou isso. Minha família tá tudo certo. O advogado vai cobrar milhões. Isso. O advogado é sempre culpa nossa. Essa cultura que precisa ser olhada, né? Isso é muito difícil, né? Eu que estou trabalhando com planejamento sucessório, você está nessa agora também, é muito difícil você trazer a consciência para o cliente da necessidade e do que é organizar o patrimônio, porque ele está pensando que você está só preocupada com o patrimônio dele, ou que o filho está falando, meu filho mandou você vir aqui falar comigo, porque ele está preocupado para saber se eu vou deixar alguma coisa para ele. Tá com medo de eu gastar tudo. Ele que se vire, entendeu? Na época dele lá, ele que se vire com o ITCMD, com o que quer que seja. Mas eles não pensam, na verdade, o que eu ofereço, pelo menos, e que é uma luta comigo e na advocacia, eu não estou querendo proteger só o seu patrimônio. É você. É a sua família, é o legado, é tudo que você construiu. Tua história, né? Tua história. Por exemplo, a Carmen, você tem uma empresa junto com o Guto, os seres humanos, né? E é uma história sua e dele. Você já até explicou essa questão do nome, eu acho que quando você foi lá na faculdade, né? Foi. O que vai acontecer com a empresa quando você e o Guto não estiverem mais aqui? Você tem cláusula sucessória no seu contrato social? Não, agora que eu tô começando a olhar para isso. As pessoas nem sabem o que é a tal da cláusula sucessória. O que acontece? Você vai num contador, né? Abre a empresa e faz o contrato social normal, padrão. E normalmente o contador não te dá nenhuma orientação, porque a gente faz o contrato social aquele modelão, né? Modelão. Simplesmente porque ele não sabe, é cada um do seu quadrado. É trabalhar em equipe. O contador sabe a melhor parte de impostos. Eu não tenho dúvida que eu teria que ter um contador do meu lado, porque eu não sei. A parte tributária. E você, como advogado, sabe fazer as cláusulas, né? E agora a gente vai ter uma reforma do Código Civil, né, que está em andamento. E uma das coisas que vai mudar é essa questão da cláusula sucessória em contratos sociais. Vai ser obrigatório, ser pré-definido. Por quê? Você monta uma empresa, aí você imagina que um dos seus filhos case. Aí esse seu filho vem a falecer. A esposa dele, a depender do regime de bens, ela vai entrar na empresa, ou vocês vão ter que liquidar a empresa e dar a parte dela. Mesma coisa no divórcio. Então as pessoas não pensam nisso. E aí esses dias eu atendi uma família e eu percebi assim que o pai não está preparado para falar sobre a morte. Principalmente porque existe uma pessoa vulnerável na família, bem vulnerável. Então, ele não está preparado para falar sobre a morte. E uma amiga minha, que é psicóloga e advogada, me alertou e falou, ele já está no luto. Ele já está no luto precoce por conta de uma doença que ele tem muito presente. E falar de planejar para ele o sucessório, ele já acha que a morte está ali batendo na porta.
É como se fosse uma despedida já, né? Então aí é aquela pergunta que eu faço para vocês: será que a gente está preparado para lidar com a morte? Não, eu acho que esse é um assunto que todo mundo tenta evitar. Todos nós. É a única coisa certa que a gente tem na vida, mas todo mundo tenta Mas eu evitar. acho Ninguém que quer lidar com isso, a né? cultura ocidental ainda é mais difícil encarar, né? É. Parece que a gente ser super, né? Super, ninguém vai morrer. Esse pensamento que a gente tem totalmente equivocado, né? E eu vejo assim, não só preservar uma empresa, mas o patrimônio, que nem nesse caso, né, do que eu tenho no meu escritório. Acho que já está quase beirando aí os 18 anos. E o imóvel que está parado e não consegue, não dilapidando o patrimônio, perdendo dinheiro. Sim. Quer dizer, na busca pelo dinheiro, nós estamos perdendo dinheiro. Sim. A gente vê aqueles imóveis no centro, né? Tudo lá tombado, patrimônio, que não pode mexer. Mas também não conservam. Não, e é briga de herança, briga entre os herdeiros. Os casarões, né? E aí você pensa, onde é que está a prosperidade dessa família? Foi para o espaço. Onde é que está a harmonia da família? Vai para o espaço onde também. Está a ordem? Né? Tanto que você vê os filmes que a gente vê de herança. É sempre assim. A hora que alguém falece, parece que coisas do passado precisam ser recuperadas. E nessas coisas do passado são emoções, proteção a mais para um filho, briga com outro, tal. Parece que tudo aquilo vem à tona sem a presença do falecido. Você sabe que é engraçado você falar isso? Eu lembrei, né? Da minha família. Meu avô faleceu, tal. Meu avô já tinha deixado tudo programado. Então, ele fez o famoso que a gente conhece, usufruto, né? Foi comprando imóveis, deu um para cada filho, com reserva de usufruto. Perfeito. Para quem não conhece, usufruto é uma das formas de você planejar a sua vida, né? Mas, quando ele faleceu, o usufruto vitalício, a minha avó decidiu, então, extinguir e passar a propriedade plena. Perfeito. Aí, minha avó começou a fazer o planejamento sucessório dela com a holding. Vai holding para lá e holding para cá, e tá, e 5 filhos, 15 netos. Aí um fala assim, porque se for para falar da fazenda, da parte da fazenda, eu também vou querer ali, porque meu filho também é da área da fazenda, ele vai querer. Aí um dos outros irmãos, que os netos não participam, né? Porque a gente não tem nada a ver com isso. Isso mesmo. Esse é o nosso lugar. Eu não sou herdeira da minha avó. Eu só sou herdeira se meu pai morrer. Isso é uma coisa que precisa ficar bem clara. Herdeiros são os filhos. Ponto. Não, acabou. E outra, herdeiro é de quem morre. Tem gente que acha que é herdeiro de gente viva. Exato. Né? A tal da pacta corvina. Esses dias eu falando com meus irmãos, eu falei assim, gente, a gente não é herdeiro de nada, porque se quiserem torrar tudo, é depois que morre. É isso aí. Você não é herdeiro de gente viva. Você vai ver a quantidade que você vai herdar ou não no dia da morte, porque não é mesmo. E é bem isso. E se eles quiserem antes torrar tudo e sair vivendo pelo mundo, tranquilo. Aí, não deve nada para filho nenhum. Eu sei que um dos meus tios, alguém falou assim, mas calma lá, seu filho não é herdeiro da mamãe. Os herdeiros somos nós. Nós estamos aqui falando de filhos, porque teve troca de nome, sabe? Aquela coisa assim, um tio não quis vir para cá, então ele trocou de lugar com outro, só que não trocaram os nomes nas terras, nas matrículas. Então, depois que o vovô faleceu, tiveram que fazer esse reajuste. Por mais que ele tenha tentado fazer justiça com tamanho, né, e tentado do jeito dele. Se você tem mais pedra, então eu vou te dar um pouco mais, porque é uma área que você não vai conseguir fazer nada, perfeito. Teve esse negócio, né? Nem todo mundo quis vir para cá, então trocaram. Eu sei que na hora de fazer a incorporação dos bens, deu esse problema, porque a fazenda da minha avó não estava no nome dela. Estava no nome de um desses filhos, então teve que fazer a troca. Apesar de todo mundo saber, de tudo mais. Mas veja, essa pequena troca, que era uma retificação, já surgiu que meu filho vai gostar de ficar nessa parte. Mas seu filho não tem nada a ver com isso, criatura do santo Deus. É neto. É neto, o filho que seria eu, a neta, entendeu? Meu primo. Oi, imagina se 15 netos vão começar a interferir nas reuniões.
É, E aí, esses é o que são acontece. casados, E daí são já são muito- casados, já vem o marido o marido da neta Não, e vem todo etc. mundo. Vem todo mundo Vem a para sogra, discutir. psicólogo, psiquiatra. O Pra não, vizinho. traz o psiquiatra e a psicóloga já porque vai ter mimimi, entendeu? Para não traumatizar a criança. E é engraçado, né? Eu lembrei até da professora Dalva quando ela falava sobre a nomeação dos filhos. Ela, né, fez um workshop sobre nomeação dos filhos. E é engraçado como a gente deixa as nossas relações interferirem em situações que são unicamente da família. Uhum. Ela falou assim que a grande maioria dos casos, quem dá o nome para os filhos das pessoas é o vizinho da frente, a vizinha do lado. É verdade, porque o meu vizinho era amigo dele, ele chamava X. Uhum. E assim, nas heranças e no inventário, acontece a mesma coisa. Aparece gente de todo lado para dar opinião. Deixa eu te contar contar para vocês uma história. Você falou de nome, é muito engraçado. Eu, quando estava grávida do meu primeiro filho, né? Eu queria Bruno, que eu criei o nome curto, Bruno. E aí, a família, assim, era bem unida, tal, né? Tinha coisas em comum. E o pai dos meninos fez uma planilha de Excel, colocou 12 nomes, sei lá, colocou vários. E pôs para a família votar. Juro? E eu olhando. Aí ganhou lá, eu acho que era Pedro em primeiro lugar, Felipe em segundo, não sei o quê. Todo mundo, os tios, os primos, a minha família é muito grande, né? E como tinha parentesco, tudo junto, aí votou. Bruno tava lá, acho que quinta. Eu falei, tudo bem, mas vai ser Bruno. Acabei com a votação. Ótimo. Ainda bem que você tomou o seu lugar de mãe. Isso que é importante, né? Gente, cada um ocupar o seu lugar. No inventário é a mesma coisa, né? Os pais, por exemplo, fazendo o planejamento sucessório, eles tomam o lugar deles de decisão do que eles querem fazer e não deixa para depois ver o que vai acontecer, porque depois todo mundo se acha no direito de ter a voz mais alta na hora da discussão do inventário, né? E aí eu vou jogar uma pergunta aqui. Até uma pergunta que fizeram, né? Sabe, quando a gente tem muitas situações de um filho que cuida dos pais na velhice, né? Às vezes tem sempre aquele filho que tá mais lá, tá mais presente, ou até mesmo que larga a própria vida e vai morar com os pais e tudo mais. E isso já foi até uma coisa que eu fiz lá no meu Instagram, uma vez me perguntaram sobre isso, se esse filho teria mais direitos na hora da herança, porque ele se abdicou do que ele tinha para ficar com os pais, e também o filho que causa o abandono afetivo inverso. Ele abandona os pais na vida e de repente ele volta na hora que o pai faleceu, que a mãe faleceu, para receber. Né? Essas situações que, assim, para o direito, a gente sabe que não existe diferença. Não existe diferença nenhuma. Os dois vão receber igual. Lindo, carinhoso, grosso, malcriado, todos recebem igual. Mas eu acho assim, tem outra maneira. Se eu fosse juíza ou até como advogada, esse que cuidou, eu ia pleitear um salário como cuidador, sabe? Como juíza, você não pode fazer isso. Não. Você pode dar ideia para advogado. Eu ia, assim, verificar essa possibilidade. Eu sei que a lei não resguarda, mas eu acho que seria ou tentar uma composição dessa forma, seria um contrato familiar ali. Isso. Você, né, se a pessoa realmente, por exemplo, deixou a profissão. Muitas vezes a gente sabe que isso acontece, né? E aquela coisa da doença, o cuidador fica mais doente de quem é cuidado que quem é cuidado, né? Às vezes morre também. Morre logo depois, porque a vida dele passa a ser a pessoa. E aí a gente pode fazer contratos familiares, né? Que a gente chama de intrafamiliares no meio, um acordo entre os filhos, não tem nenhum problema. E uma coisa que dá para fazer também é destinar um testamento para essa pessoa. Né, como forma de agradecimento, fazer um testamento ali, ou até mesmo uma doação, em forma de agradecimento, dispensando a colação, né, que é levar para o inventário. Para dividir essa parte. Eu acho que é uma das coisas que o código poderia dar uma mexidinha, né, pensar às vezes em mudar, porque a pessoa, quando ela tá ali, 100% presente, ela tá ali, ela não tem, às vezes não tem nem casamento mais. Às vezes ela até se está casada, chega a se divorciar porque é difícil. E quantas vezes a gente já viu, né, em constelação? Existe lá o casal e de repente o casal está em crise. Por quê? Porque tem lá um pai doente, uma mãe doente e a esposa ou o marido simplesmente
passam a cuidar daquela pessoa que precisa daquele cuidado. Traz pra casa. E simplesmente marido ou esposa ficam a segundo plano. E às vezes os casamentos terminam por conta disso. Lembra uma aula que você contou um caso que aí o marido ficou doente porque a mulher só cuidava do pai doente, ele também adoeceu, que era para chamar atenção. Então você vê como desestabiliza todo o sistema, né? Então se não tem um equilíbrio. E eu acho principalmente assim, o respeitar a vontade desses pais. Porque eu vejo muitos filhos tomando o lugar dos pais nas decisões, nas divisões, sendo que não lhe cabe, né? Nenhum. Achando que pai e mãe não só porque são idosos não não conseguem mais pensar. A partir de agora, senhor ou a senhora não pode mais dirigir. Como assim? Não pode mais viajar sozinho, né? Olha, lembra? Quando você nasceu, eles já estavam grandes, já tinham tomado várias decisões. Lembrado, né? Da hierarquia. Da hierarquia, do nosso lugar. Do respeito, do lugar de cada um. É Carmen, isso mesmo. Você que é uma grande estudiosa, que daí com o livrinho aberto. Estou com o livrinho aberto aqui por causa de um caso. Que dá aula pra gente sobre aprender sistêmico. Aliás, fica um convite para o aprender isso sistêmico. Mesmo. Toda quinta-feira, às 17 horas, horário de Mato Grosso, que aqui estamos. Carmen Cita é nossa professora. É um projeto dela, já tem 3 anos, Carmen. 3 anos, esse ano vai fazer o 4º ano. Acho que já é o 4º ano. Começamos na pandemia. Foi. Verdade, então é o 4º ano. Estão todos convidados para participar. Deixaremos aqui tô apontando para a logo, achando que tem o QR Code ali. Os nossos contatos para vocês seguirem. Isso. É só seguir a gente no Instagram, que a gente sempre faz um lembrete na quarta-feira, tal, para quem quiser participar. Mas fala. E não precisa ser advogado. Não. É para qualquer pessoa. Tipo, o Lucas pode participar com a gente. É isso mesmo. Entendeu? O Lucas é o nosso diretor de vídeo aqui. Basta ter vontade de entender, né? Como é que essas leis sistêmicas, né, operam na vida da gente. E, assim, perceber como é que as leis do Código Civil, Constituição e tal, como é que elas se movimentam, né? Dentro desses aspectos da família, dessas leis do amor que o Bert separou e trouxe. Fala um pouquinho e a gente vê. Você está com o livrinho aberto, tem um caso aí que você quer contar. Tem um caso aqui de uma moça chamada Loreta. Esse é o livro que a gente está estudando, tá? O Não Começou Com Você, que é de um psicólogo norte-americano, que ele criou Constellation Institute, e ele dá aula nos cursos de medicina, e ele criou uma metodologia, né, a abordagem da linguagem central, e esse livro é sobre isso. E aí ele conta uma história de uma herança, né, que uma moça apareceu para ser tratada por ele, uma moça de 30 e poucos anos. Deixa eu tirar meu óculos aqui para eu conseguir ler, eu tenho que tirar o óculos para ler. Ao contrário, eu tenho que botar para ler. O que aconteceu com a Loreta? Ela tinha uma linguagem central dela, era: eu não mereço tudo que eu tenho, eu não mereço. Então, assim, ela não tinha sucesso na vida com aquilo que ela fazia, e por isso que ela buscou a terapia com ele. E conforme ele foi, né, adentrando nos processos, entendendo a questão familiar dela, o que aconteceu na vida dela? A avó dela, no testamento, deixou uma fazenda muito rentável para o pai da Loreta e excluiu o marido e os 4 filhos e filhas. Lembrando que o direito norte-americano é diferente do brasileiro, mas a avó deixou a fazenda super rentável para o pai da Loreta. O pai prosperou, continuou a fazenda, e os tios foram muito maus na vida. Assim, digamos assim, eles foram preteridos da herança, porque a maior e a boa parte da herança ficou para o pai da Loreta. E o pai da Loreta prosperou e foi em frente. Mas quando chegou a vez da Loreta, ela não conseguiu ter sucesso. E por isso que ela procurou a terapia. E a linguagem central dela era isso, assim: eu não mereço, eu não mereço. E aí, quando ele fez essa investigação, que chegou lá nessa história da herança. Digamos assim, da herança imerecida pelo pai e a exclusão dos tios. Então, isso acaba refletindo na vida das pessoas lá na frente, né? Como que a gente faria isso dentro de um escritório, por exemplo, um cliente que chega pra gente? Ele é psicólogo, né? Mas o nosso caso, como que você agiria com um cliente que chega e você... Porque pra gente descobrir tudo isso, a pessoa nem sempre vai chegar pra gente contar de cara: olha, eu tô aqui porque eu tô me sentindo assim, porque minha avó deixou um testamento e eu tô muito brava. Não, a maioria das vezes a pessoa não tem nem consciência que tem conexão com alguma coisa de passado. E como que a gente faz para esse cliente, por exemplo,
ter essa consciência e conseguir trabalhar isso, porque o direito não vai fazer isso. Olha, a primeira coisa é perceber se existe essa abertura, né? Porque as pessoas têm muitas concepções e filosofias de vida e religiões e crenças. Então, a primeira observação é: tem abertura para isso? Para olhar para essa parte sistêmica? Porque nós, como advogados, eu, pelo menos a minha postura é de aconselhar que procure um profissional que faça essa questão desse heredograma, né, que é essa investigação do passado, dos traumas familiares, para ver se tem alguma ligação com esse sentimento que ela estava. Nesse caso, ele era terapeuta, e ela já procurou o terapeuta porque ela estava sentindo essa dor de não conseguir prosperar, de não conseguir ir para frente na vida. Então, uma situação diferente. Mas a gente, como advogado, na minha opinião, o que você pode é explicar como é que aquilo ali pode estar acontecendo e aconselhar que a pessoa procure um profissional sistêmico, né, um constelador, um terapeuta sistêmico, para olhar para isso, para tirar, né, alguns véus que a gente fala, né, porque às vezes a gente cria alguns muros de névoa e aí a gente sozinho não consegue, a gente precisa da mão do outro para falar, olha, vamos tirar esse véu daqui, vamos olhar para isso, vamos ver aquilo, para ir deixando tudo mais limpo. Mas qual que é a opinião de vocês? Eu acho que é isso. Acho que a questão é um respeito, primeiro, para saber se o seu cliente tem a sua mesma linha, se ele dá. Porque muitas vezes eles vão chegar para a gente, vamos imaginar, olha, papai morreu, mamãe morreu, eu preciso fazer um inventário, né? Aqui que você me aconselha, aqui estão os bens, os filhos, enfim, quando eles já estão mais organizados, mas a maioria como é que eu faço? Né? Papai deixou tantos bens, a gente pergunta dos regimes, mas é uma parte muito jurídica, né? Que é como você falou no início, é muito matemático. A hora que a gente abre a parte de sucessões, apesar delas, para mim, ser a parte mais complicada do Código Civil, é sucessões, é muito matemático. Tem filho, então o filho é herdeiro, tem esposa, vê o regime de bens para ver como é que é, tem a tal da união estável, que depois eu quero perguntar aqui, se der tempo. Mas nessa primeira conversa, que eu acho que é super importante, essa consulta jurídica, que a gente tem que fazer para conhecer o cliente. Para saber até onde a gente pode ir e se nós somos os profissionais adequados para aquele cliente. Porque nem sempre nós somos os profissionais. Mas você não é advogada? Sou, mas às vezes eu sinto que eu não sou a pessoa melhor para te ajudar. E vice-versa. Às vezes também a gente sente que o cliente não é pra gente, você indica outro, não é? Acho que tem que ter essa humildade, assim, de saber se retirar. É a questão dos valores, né? Eu acho bem isso. Mesmo se você for trabalhar numa empresa que os valores forem diferentes dos seus, vai ser difícil de trabalhar. Então, quando a gente se coloca assim, olha, eu sou um advogado com postura sistêmica, o que você espera é que você tenha essa abertura, né, para falar. Agora, assim, vamos supor que alguém chegue para você num processo de sucessão que queira preterir, por exemplo, filhos fora do casamento. Né? Que você busca levar a consciência de que essa não é a melhor maneira de fazer, porque isso lá na frente pode trazer problemas, né? Mas é bem isso, se a pessoa fala, não, mas eu não quero que seja fazer assim. Se você falar, eu quero fazer assim, eu saio correndo. Isso mesmo. Tem até uma história que o pai faleceu, aí os dois filhos do casal, eles renunciaram à herança em favor da mãe. Depois que eles fizeram a renúncia em favor da mãe, apareceu um filho fora do casamento que ninguém sabia que existia. Nossa, volta tudo. E aí o que aconteceu? Né? No final, os dois filhos já tinham renunciado, renúncia não tem como voltar. Ficou a mãe e o filho fora do casamento com 50% da herança. Então, e você fala assim, não tem nada sistêmico acontecendo aí? Um excluído que de repente levou os 50%? Até porque, né? Fazendo um esclarecimento jurídico, na verdade, você renuncia, você não pode nem renunciar em favor de ninguém, né? Quando você renuncia, você renunciou. Volta para o Monte Mor, como a gente fala, né? Mas, olha só, com certeza esse menino deve ter sido esquecido ou deixado pelo pai sem um reconhecimento, né? Eu já vi casos, assim, de pai pagar uma indenização para a mãe da criança, para amante, que engravida. E ele, para ter essa criança longe do inventário, quando ele falecesse, ele paga uma indenização, dizendo, olha,
Eu só tenho 3 filhos, tá? Uhum. Meus filhos são aqueles do meu casamento legítimo, que ainda tá na época do casamento legítimo dos filhos legítimos, né? E aí essa situação chegou para mim não por inventário, mas por uma outra questão. E quando eu fui analisar um contrato de compra e venda desse senhor, que hoje é falecido, eu vi isso, eu falei, bom, primeira coisa, pensando no jurídico, isso aqui pode me dar um problema. Uhum. Um problema de evicção, porque você está preterindo um herdeiro que não está aqui. Segundo, quem paga mal paga 2 vezes. Se ele está pagando para tirar um filho do inventário, ele vai pagar muito mais lá na frente. Pode não ser hoje, mas na hora que ele morrer, você pode ter certeza que se eu fosse a mãe dessa criança, eu iria entrar, porque é o direito do meu filho ter aquilo ali. Não é nem por mim, é pela criança. Se a criança já fosse maior, pudesse decidir sozinha, ok, né? Até alguém esses dias comentou algo assim que... Foi alguma aluna falando sobre contratos, ela sente... Olha só, a mãe sente que o filho, que é filho do segundo relacionamento do pai falecido, deveria ir atrás dos direitos dele como filho na herança. Por conta de alguma doação que teve para os outros filhos e que esse não foi contemplado, e ele já existia no mundo, enfim. Mas a mãe toma dor. Aí eu, né, perguntei para a aluna. Falei, tá. Aí eu descobri que era filho dela. Mas eu falei, tá, mas quantos anos seu filho tem? Ah, não, ele já é maior de idade, já tá com uns 20 e poucos anos. Eu falei, mas você não acha que é ele quem tem que fazer? Uhum. Porque ele já tem. Ele sabe Manifestação que ele da vontade dele, né? E aí é aquela situação, mais uma vez, a gente sai do nosso lugar para como a gente fala, né? Tira a força do filho dela de ir atrás ou receber o que é dele de fato. Uhum. Porque ela foi a segunda esposa, então ela perdeu o marido. Entenda, a gente entende toda a dor da dinâmica do que traz. Mas assim, não é ela que tem que receber, é ele. E a vontade tem que partir dele, né? E ele estava tranquilo, assim, entendeu? Pelo que ela conta, ele não estava se sentindo mal. Uhum. Então, para ele, mas ela queria, porque queria. Sempre as pessoas estão tentando sair do lugar, né? Eu brinco, né? E aí desequilibra tudo. Eu brinco que é só dar dinheiro e poder. A coisa não anda, aí o inventário não anda, o processo não anda. Tudo, parece até a parte burocrática, administrativa que você vai na Receita. Parece que é tudo atrasado, as guias dão problema, enfim. São os inventários mais enrolados. É aquela coisa, né? Nada é por acaso. Né? A hora que começa a enrolar, você fala, o que tem aqui que eu não estou conseguindo enxergar, né? E aí, como você colocou, se você tem a liberdade com o cliente que já te procurou por você ser sistêmica, comentar, tudo bem. Ou a gente daí tem que falar, mas falar diferente, né? Fazer os nossos pensamentos, as nossas frases sistêmicas, sem colocar o cliente nessa situação, porque é uma ferramenta muito útil, mas desde que ele aceite, desde que ele concorde, né, com o pensamento. Vou trazer 2 questões aqui para vocês. A gente falou dos filhos, né, que ou se afastam ou o que cuida, mas e a questão da madrasta e do padrasto? Casos em que, por exemplo, tanto a madrasta quanto o padrasto assumiram a paternidade, não vou colocar sócio-afetivo, não, mas cuidaram daquela criança, porque estão com o enteado desde que ele é pequeno, cuidaram do enteado, o pai falece, e os filhos não aceitam a figura da madrasta no inventário. Mesmo sabendo que ela possa ter dinheiro, mas rejeitam, tentam, vamos imaginar aí um caso de união estável, porque casamento é difícil, mas união estável não comprovada. Juntei, como diz Cuiabana, Jojo. Já tinha um filho, o padrasto cuidou, meu companheiro cuidou, fez tudo, mas na hora de fazer o reconhecimento dessa situação no inventário do meu pai, da minha mãe, que seja, eu falo não. Você não era casado com meu pai, você só tinha uma união, vocês só eram juntados, como o povo fala. Você não tem direito nenhum aqui. E tentam excluir essa madrasta, né? Isso acontece muito, tá? Eu já tive casos, assim, de ver
como a gente dá aula, né? De uma aluna, ficou 10 anos com um companheiro, e já tinha filhos. Quando ele faleceu, ela entrou com reconhecimento de união estável, os filhos rejeitaram, tipo, a contestação, não, você não tinha nada com meu pai. Mas ela tentou entrar primeiro no inventário já, né? Só que como ela não tinha registro da união estável, era só de fato, ela então entrou com reconhecimento. Das coisas mais comuns no Brasil, né? Que brasileiro não se preocupa com papel. É o tal da preguiça. E quando vai fazer, fala assim, precisa de advogado? Eu posso só lá no cartório fazer? Pode. Não conselho. Tudo caro, né? Acha tudo caro. Nosso conselho, faça com um advogado da sua confiança. Porque o cartório ele vai te dar o básico. Mas cada família é uma família. E vou falar essa questão de morar junto sem documentar na perspectiva sistêmica. Quem mora junto sem documentar, sem casar, é porque não decidiu ainda o que quer. Olha aí. Fiquem com essa. Durmam com essa hoje. Semana inteira de Páscoa. Pensem nisso. Que Jesus falaria para vocês? Ainda não está no adulto, né, Carmen? Não está no adulto. Não está no adulto para assumir uma responsabilidade e tomar uma decisão. Ainda está esperando que a vida mostre. Que algo aconteça. Vai acontecer, a morte ou o divórcio. A morte ou a separação vai acontecer. É isso aí. Mas e aí? Porque isso acontece muito, gente. Nem precisa ter filho. Eu já vi caso que o homem morreu, no outro dia os filhos estavam expulsando a madrasta da casa, entendeu? E era o único lugar que ela tinha para viver. Ainda bem que hoje tem o direito real de habitação, né? Mas assim, então, vai ser briga de prova aí, Paty. Vai ser briga de prova. E no lado sistêmico? Essa exclusão. Porque tudo que exclui volta. Volta de alguma forma. Que a gente comentou, inventários que nunca se findam. Que nunca vai terminar. Porque quando tem um sentimento de injustiça, de desordem, não tem jeito. Eu acho tão difícil falar de justiça. Não falando nesse caso, não. Porque no caso eu acho bem... É fácil falar que é injusto. Mas eu acho tão difícil falar de justiça, porque... Justiça para mim pode ser diferente para você. O que é justo para mim pode ser injusto para você. Por isso que eu falei sentimento de justiça. Porque o sentimento dela pode ser mas dos filhos podem achar que eles estão sendo super justos. Então, por isso que eu falei, quando tem um sentimento de injustiça, porque ela também pode achar, tem gente que fala, fica com vocês, eu nunca fiz parte disso mesmo. Eu vou pegar minha malinha, vou cair fora. Então, é assim... É de cada um. Especialmente, por exemplo, se a madrasta foi o pivô da separação da mãe. Nossa. Né? Vai complicar, realmente vai complicar. Exato. E aí vem a questão da ordem, né? Que nesse livro aqui também fala, eu tava tentando achar aqui com você a história. Deu Ctrl F aí. Que eu demorei para entender, quando eu comecei a estudar, fazer a pós, que era a questão a ordem vem antes do amor. Sem ordem não há amor. Porque a gente pensa que o amor cura tudo, né? É o que a gente aprende. Não, você tem que amar, porque é o amor. Mas quando as pessoas falam que você tem que amar, eu acho que elas ainda idealizam muito um amor romântico. O amor romântico. Porque você é primo, você tem que gostar do seu primo. Cristão. A filosofia cristã. Então, é o que a gente aprendeu. E não é bem isso. Não. É o que é. Exato. Aí, voltando. Tá. Então, Carmen, só pra gente finalizar aqui o pod de hoje, deixa aí sua dica sobre as ordens do amor. Bom, as ordens, né, que ele fala, a ordem tá ligado à hierarquia. Hierarquia tá respeitar sempre quem veio antes, honrar quem veio primeiro e permanecer no seu lugar, né? Não ficar um tentando entrar no lugar do outro, né? O filho querendo decidir pelo pai, o pai se colocando como filho ou filha. Esse caso, né, da madrasta que você trouxe aí, o pai tinha já tomado uma decisão de viver com ela. Será que eu, como filho, posso dizer você não pertence? Né? Será que eu estou respeitando uma ordem que veio antes de mim? Que foi decidido por alguém que chegou primeiro? Então, isso é algo que a gente precisa sempre pensar, né? O pertencimento, né? Que todo mundo ali naquele inventário pertence, tem o seu lugar, né? E o equilíbrio das trocas, né? Que é saber que eu vou receber o que é meu. O que eu não posso brigar pelo que é do outro, porque primeiro que isso não vem, né?
E se eu pegar o que é do outro, algum desequilíbrio vai acontecer. Vai acontecer. E eu vou receber o que eu dei, né? O que eu Exato. O que eu fiz nessa vida. É a questão do equilíbrio, né? Nas leis sistêmicas a gente fala entre o dar e o tomar, né? Mas a gente pode levar até para uma perspectiva assim, mais cristã ou religiosa ou espiritual. Espiritual, acho que é a palavra. Dar e receber é a mesma coisa. A mesma quantidade que eu dou, eu recebo de volta. Do que? De amor? Não, de tudo. Se eu dou exclusão, eu recebo exclusão. Se eu dou inclusão, eu recebo inclusão. Se eu dou raiva e ressentimento, eu recebo isso de volta. É a mesma moeda, na mesma quantidade. E eu acho que a gente precisa terminar falando uma coisa importante. Então fala pra gente terminar, Carmencita. De saber que nós somos passageiros por aqui. E quando a gente fala de herança, a gente tem que trabalhar o desapego. Desapego, isso mesmo. Então, todo mundo é passageiro. Mensagem da Carmencita para vocês. Tudo é passageiro. Desapeguem-se e procurem sempre um advogado. Um beijo pra vocês. Isso mesmo. Beijo.